Sejam todas bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas para mais uma edição do seu Paraíba Feminina News, que vai comentar os assuntos que foram destaque na última semana. E antes de dar prosseguimento, não esqueçam de dar seu like, não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de dar aquele apoio básico, né, que para a gente se sustentar. Então, você pode fazer um apoio permanente lá no Apoia-se, apoia.se/Paraíba Feminina, ou você pode fazer sua contribuição esporádica pelo Pix, pbfeminina@gmail.com. Por esse e-mail você também pode mandar suas sugestões, suas críticas, suas pautas, que com certeza eu vou ler. Então, para dar prosseguimento, eu queria trazer só um ponto, né? Na noite da terça-feira ainda, eu dei em primeira mão, lá no meu Twitter, que o julgamento de Johannes Dudek pelo estupro e feminicídio de Mariana Tomás foi adiado pela segunda vez. Então, para vocês se enterarem do que está acontecendo, Mariana Tomás, uma jovem estudante de medicina, natural de Lavras de Mangabeira, lá no Ceará, ela foi estuprada e assassinada por Johannes Dudek, aqui em João Pessoa. O crime aconteceu numa noite de domingo, se não me falha a memória. E o seguinte, acontece que esse julgamento era para ter acontecido dia 20 de setembro. Só que ele foi adiado a pedido do advogado de defesa, né, do acusado, que está preso desde março do ano passado. E esse pedido, esse novo pedido para um adiamento, a justificativa foi um congresso, que ele vai participar, sabe? Ele vai participar de um congresso. Então, ele pediu para adiar o julgamento pela segunda vez. E aí o Ministério Público mandou uma nota ontem para a imprensa dizendo que, pedindo realmente que o julgamento aconteça no mês de novembro. E que se acontecer um novo adiamento, o terceiro adiamento, que seja designado um outro advogado ou um defensor público. O que não pode é ficar essa manobra, né, de acordo com palavras da nota do Ministério Público, essas manobras da defesa para adiar esse julgamento, porque, enfim, é uma questão de justiça, não só com Mariana, mas principalmente por ela, mas pela família dela e pelas mulheres paraibanas. Gente, eu trouxe alguns pontos aqui para a gente analisar sobre esse caso todo, né, para esclarecer algumas coisas que estão meio perdidas diante de tanta narrativa, né? Ninguém usa mais essa palavra narrativa, mas eu continuo usando. Então, vamos lá. O histórico de Johannes. Então, como eu falei, na noite do crime, eu tenho fontes maravilhosas, aqui eu não posso nominá-las, mas eu estou aqui em agradecimento, né? Uma querida conseguiu para mim toda a ficha de Johannes. Então, para resumir, ele respondia a mais de 20 processos, incluindo violência doméstica, incluindo agressão contra um funcionário, incluindo ter colocado uma bomba no carro, né, do irmão da então companheira, enfim, um alecrim. Outras fontes, né, e aí eu não consegui confirmar, me relataram que desde adolescente que ele é uma pessoa que dá uns problemas, sabe? Ele sempre teve uns problemas. E aí, como eu não consegui confirmar, eu não vou poder relatar. Mas continuando, e é isso, e Johannes é essa pessoa, ele assassinou, ele estuprou Mariana Tomás, ele foi preso e desde então ele está preso aguardando julgamento. O segundo ponto que eu quero trazer fala sobre privilégios, tá? E Johannes, ele respondia processo por estelionato, enriquecimento ilícito, não prestação de serviços contratados, agressão contra uma funcionária e Maria da Penha. Então, ele tinha toda essa bagagem, continuava livre, leve e solto. E quando ele foi preso, né, pelo assassinato de Mariana Tomás, ele foi para a audiência de custódia e lá na audiência de custódia ele disse que tinha curso superior. Ele disse. Ele não apresentou um papel, ele não apresentou um diploma, ele não apresentou um certificado, absolutamente nada. Ele disse que tinha e por conta disso, pela palavra dele, ele passou 4 meses em cela especial. Até que o Ministério Público perguntou: epa, querido, cadê o seu diploma? Por que é que você está aí numa cela especial? Mostra aí seu diploma, meu bem. Óbvio que não tinha. Então ele foi transferido para o presídio do Roger, que era o lugar que ele deveria estar desde o início. Então aí, por que privilégio, Tati? Porque se ele fosse um rapaz pobre e preto, a palavra dele não ia ter tanto peso.
Só um rapaz branco, de boa aparência e de classe média, consegue dizer a um juiz que tem um diploma e o juiz simplesmente acreditar. Então, é disso. Quando eu falo de privilégios, é sobre isso. E Yohannes gozou desse privilégio durante todo o tempo que ele ficou solto, desde 2016 que ele responde processos, e lá na audiência de custódia ele apenas falou e foi para uma cela especial. Isso é privilégio. E por quê? Eu já respondi, né? Branco, rico, boa aparência. Enfim, o Brasil é desses homens. O terceiro ponto, ele é bem bacana e talvez seja um pouco polêmico ou não. Vamos falar da defesa de Yohannes. Yohannes estava com uma defesa formada. Sua defesa tentou, por 2 vezes, um habeas corpus para ele aguardar o julgamento em liberdade, né? Um feminicida, estuprador, aguardar o julgamento em liberdade, e foi negado. Então, ele desde que ele saiu da cela especial, foi para o Roja, ele continua preso. Dia 20 de setembro seria o julgamento dele. Mas aí o que é que acontece? Poucos dias antes do julgamento, ele mudou de advogado. E este advogado apresentou um atestado médico para dizer que estaria doente. Podia estar doente, né? Quem sabe? Quem sou eu para julgar? Pediu para o julgamento ser remarcado para dia 9 de novembro, que seria semana que vem. Quem é este advogado? E que adoeceu na véspera do julgamento. Meu Deus, que tristeza. Adoecer na véspera do julgamento. Que lástima. Então, esse advogado é um conhecido do pessoal que acompanha o Paraíba Feminina, né? Das seguidoras e seguidores. Ele é o mesmo advogado de João Paulo Casado. Tati, quem é João Paulo Casado? Esse nome não me é estranho, então. É o médico que agrediu a companheira dentro do elevador. Lembram? Pronto. Aécio Farias é advogado de João Paulo Casado. E se vocês não lembram, na época, né, ele mandou uma nota, ele adora mandar notas para a imprensa, é uma coisa fantástica. Ele mandou uma nota para a imprensa bem absurda, pedindo uma medida protetiva contra a vítima, sabe? Se colocando também como vítima. Ele gosta desses casos porque ele ganha muita mídia e ele ganhou muita mídia, sabe? Ele ganhou muito espaço. Paraíba Feminina não deu espaço para ele. A cereja do bolo é que ele próprio, o Aécio, também responde por Maria da Penha. Ele responde inquérito por ter agredido a companheira dele. Olha só que coisa interessante. A estratégia de defesa está um pouco confusa para mim, lembrando que eu sou jornalista, não sou advogada, então sou uma completa leiga sobre essas questões. Mas assim, ele está preso. Eu não sei em que isso adianta, ficar protelando o julgamento. Se ele tivesse em liberdade, poderia ter uma justificativa, mas não é o caso. Então vamos lá, em setembro seria o julgamento, foi adiado a pedido de Aécio Farias, porque ele estaria doente, apresentou um atestado médico, ok. O próximo julgamento, né, com a data que foi fixada naquele momento, em setembro, para adiar o julgamento, ficou marcado para 9 de novembro, o que foi aceito por todas as partes. Ficou aceito pelo Ministério Público, ficou aceito pelo advogado. Porém, essa semana, ele manda né, que vai participar de um congresso. Ok, o Aécio é presidente da Comissão do Tribunal de Júri, ANACRIM-PB, que vai realizar o seu 2º Congresso Nacional de Advocacia Criminal nos dias 9 e 10 de novembro. E ele deu essa justificativa, ele não pode faltar porque ele é o presidente. Tá bom, vamos partir do princípio que sim, que ele teria que estar lá, porque se ele não estiver lá, o Congresso não ocorre, meu Deus, ok. Mas e por que ele não já pediu lá em setembro, quando ele pediu o primeiro adiamento e ele disse assim, olha, dia 9 e 10 eu tenho um congresso que eu não posso ir. Ah, Tati, mas ele não sabia que ia ter o congresso. Olha, ele sabia sim, porque desde o dia 12 de setembro, a página da ANACRIM já começou a divulgar o evento. Então, quando ele pediu o adiamento e a Justiça ofereceu a data, ele aceitou sabendo que ia ter esse congresso. Então, foi uma tática de defesa. Eu conversei com a promotora Artemísia e ela concorda. Aliás, eu concordo com ela, com os argumentos dela.
O Ministério Público da Paraíba mandou uma nota para a imprensa que eu vou ler aqui para vocês. O advogado já vem dando caso ao segundo adiamento de um júri. O MP irá pedir para que o júri seja redesignado para a pauta ordinária vigente e, caso o advogado não se faça presente, que seja o réu imediatamente intimado para constituir um novo patrono. E, caso assim não faça, que sejam os autos encaminhados à Defensoria Pública. O caso será comunicado à OAB Paraíba para que tome as providências legais. É um processo de réu preso, portanto é prioritário. Além disso, é um desrespeito à justiça, ao assistente de acusação e aos familiares da vítima que são de outro estado, que estão de passagens aéreas compradas para essa data. Ele vem tentando adiar esse júri e o Ministério Público não aceitará isso passivamente, disse a promotora Artemísia. Eu conversei com o juiz titular da primeira vara do Tribunal do Júri da comarca de João Pessoa, o Antônio Gonçalves Ribeiro Júnior. A gente conversou por telefone e ele me assegurou que o julgamento vai acontecer sim no mês de novembro. E aí o que foi que aconteceu? Depois dessa nota do Ministério Público, o advogado Aécio Farias mandou uma nota à imprensa dizendo o seguinte: eu não vou ler a nota dele porque, primeiro, que eu não sou obrigada e, segundo, que está cheio de misoginia e, enfim, não vale a pena. Depois dessa nota do advogado Aécio Farias enviada à imprensa, a Associação Paraibana do Ministério Público soltou uma nota de repúdio em desagravo às falas de Aécio. Eu destaquei aqui alguns pontos. O direito da defesa não é absoluto, não podendo servir de escudo para proferir ofensas à dignidade dos sujeitos processuais. Carente de argumentos defensivos, parte para a ofensa pessoal a membra do Ministério Público, parecendo desconhecer regras de urbanidade e respeito, deveres básicos de todos os profissionais do sistema de justiça. Nunca é demais lembrar que o júri lida com 3 valores mais caros da humanidade: a vida de quem se foi, a liberdade do réu e a justiça que se espera da sociedade. Não podemos permitir que se transforme em palco para espetáculos midiáticos. Então, por tudo isso, por tudo que foi falado, por tudo que foi publicado sobre o assassinato de Mariana Tomás, nós, mulheres paraibanas, exigimos justiça. É uma dívida com as mulheres paraibanas. Não só em relação a Mariana, mas de todas as mulheres antes e depois dela, que ainda aguardam que seja feita justiça em sua memória e em memória de sua família. Nós estamos com o alvo nas costas e essas reiteradas tentativas de atrasar que o sistema legal seja cumprido é um tapa na nossa cara. Então, antes de encerrar, eu convido vocês a irem lá no Instagram e seguirem o perfil Justiça por Mariana Tomás. Esse perfil foi feito pela família e amigos dela, então conta um pouco da história dela, de quem foi Mariana e dos sonhos que ela tinha. E eles também estão atualizando sempre sobre todos os trâmites, todos os processos desse caso. Antes de encerrar, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar seu like, de mandar esse vídeo para todo mundo que vocês conhecem. Vamos fazer esse canal chegar aos 1000 inscritos. Tá bom? O Apoia-se, o Pix. Fiquem bem, bom resto de final de semana e vamos torcer para que esse julgamento aconteça sim agora no mês de novembro. Eu volto aqui, se for o caso, para falar disso de novo, tá bem? Então é isso, pessoal. Até a próxima.